Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Bruna, esse é o seu canal de resumo de séries turcas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Feito isso, para pro vídeo. Enquanto isso, Willy está no banquinho do jardim abraçando Sarah fortemente. Orhun acaba vendo Ira no banquinho do jardim abraçando Sarah. Ele então começa a observar as duas. Ira acaba percebendo que Orhun está olhando para ela e por um momento os dois ficam se olhando até que Ira resolve desviar o olhar. Orhun então acaba ficando triste. Ele então sai da janela e se senta na cadeira da sua mesa de escritório. Após alguns segundos, Ira olha novamente para a janela e Orhun já saiu de lá. Enquanto isso, o Dr. Se-hun terminou de escrever a sua carta. O doutor então diz para si mesmo: amanhã, Orhun Dermihali, você vai descobrir a verdade. Ele então dobra a carta e coloca a carta em um envelope azul. Enquanto isso, Susan prende as mãos de Elif com o enforca-gato. Elif começa a pedir para que Susan não faça isso, por favor, e diz para Susan que não foi ela quem denunciou Azix. Susan então coloca uma fita na boca da garota e nesse momento a campainha toca. Susan então sai do quarto deixando Elif chorando. Susan então abre a porta ao pai de Elif. O pai de Elif então diz para Susan que não denunciou Azix pelo sequestro de sua filha, mas que em troca disso ele quer levar a sua filha embora. Susan então pergunta para o pai de Elif se ela acha que ele tem cara de palhaça. Susan então pega um guarda-chuva e ameaça bater no pai de Elif se ele não for embora. O pai de Elif, cagão, sai fugido da casa de Elif. Enquanto isso, Orhun começa a andar pelo jardim da mansão, muito triste. Ele então começa a olhar para a cabana onde Ira e Sarah estão. Após alguns segundos, ele recebe uma ligação. É Erhan, que diz para Orhun que está realizando a investigação contra o Dr. Se-hun e diz para Orhun que já tem algumas informações. E diz para Orhun que vai encaminhar essas informações que ele já tem por e-mail para ele. Orhun então desliga o telefone e começa a andar em direção à cabana de Ira. Nesse momento, Ira sai de dentro da cabana e começa a ir em direção a uns banquinhos que tem no jardim na frente da casa dela. Orhun acaba vendo Ira saindo da cabana e indo em direção aos banquinhos que ficam na frente de sua cabana. Ira então fica de pé, parada, apenas pensando. Ira está muito nervosa diante de tudo que está acontecendo. Orhun então continua subindo as escadas e vai em direção aonde Ira está. Orhun então se aproxima de Ira e pergunta se ela está bem. Ira então olha para Orhun e diz: olha, você é apenas o meu chefe. O que acontece na minha vida não é da sua conta. Por favor, fique longe de mim e me deixe em paz. A vida já é difícil. Não preciso de você me atormentando. Ira então sai do jardim e entra na cabana, deixando Orhun sozinho lá fora. Orhun acaba, como sempre, ficando muito triste com as palavras duras de Ira. Assim que Ira entra na cabana, ela olha para Sarah e fica muito triste por estar tendo essas discussões com Orhun, pois apesar de ela odiá-lo pelo que ela acha que ele fez no passado, ela ainda o ama. Enquanto isso, Orhun continua parado lá fora, no jardim da frente da cabana, pensando nas palavras de Ira. Enquanto isso, Azix ainda está na cadeia. Ele começa a andar de um lado para o outro, pois está impaciente. Óbvio, está preso. Após alguns segundos, o policial vem dizer para Azix que ele recebeu uma visita. A irmã de Gurbus então entra e diz: Azix! Credo. Azix então pergunta para a irmã de Gurbus o que é que ela está fazendo ali. Ela então diz para Azix, o óbvio, que ela veio visitá-lo. A irmã de Gurbus então diz: você não está feliz em me ver? A irmã de Gurbus então olha para Azix e diz: eu não acredito que aquela garota denunciou você. Nós deveríamos calar a boca dela de uma vez. Azix então olha para a irmã de Gurbus e diz: não se preocupe com isso. Faltavam apenas 20 dias para que o pai dela pagasse a dívida. E se caso ele não pagasse, eu iria puni-la. Mas diante do que ela fez, vou puni-la agora mesmo e pessoalmente, assim que eu sair daqui. A irmã de Gurbus então sorri, pois ficou muito feliz com a informação. Enquanto isso, Susan leva Elif para o galpão e esconde a garota, colocando ela sentada no chão e jogando um monte de objetos em cima dela. Elif está com o enforca-gato nos braços e com a boca tapada. Susan então diz para Elif que se Azix não sair da cadeia, ela vai morrer ali de fome e de sede. Enquanto isso, o Dr. Se-hun está indo para seu escritório. Ele está falando no telefone e está dizendo para alguém que em breve ele vai embora do país. Assim que ele entra no consultório dele, ele dá de cara com Sultana. Sultana então entrega para o Dr. Se-hun um contrato de confidencialidade para ele assinar, para que ele prometa que ficará em silêncio
sobre o que aconteceu no passado. No contrato, há várias penalidades caso o Dr. Se-Hun quebre o seu contrato. Dr. Se-Hun então diz que não vai assinar nada, mas nesse momento, Sultana mostra para o Dr. Se-Hun a foto de seu filho amarrado a uma cadeira, pois ele foi capturado. Dr. Se-Hun então manda a Sultana não tocar no filho dela. Sultana então diz para o Dr. Se-Hun que ele não está em posição de dar ordens e diz para o Dr. Se-Hun que ele está sendo observado de todos os cantos. Nesse momento, o telefone do Dr. Se-Hun toca. Sultana manda ele atender. Assim que ele atende é a Fifi. A Fifi então diz para o Dr. Se-Hun que quando o telefone dele toca, seria bom ele atender, pois pode ser importante. Ela está dizendo isso, pois Dr. Se-Hun estava recusando todas as chamadas de telefone que a Fifi estava fazendo para ele. A Fifi então diz para o Dr. Se-Hun que ele deve assinar o contrato e deve ficar em silêncio sobre tudo o que aconteceu no passado, ou então o filho dele vai pagar por isso. Dr. Se-Hun, então, diante de tudo que está acontecendo, concorda com a Fifi. Ele, então, pega o contrato das mãos de Sultana e vai assinar o contrato. Quando ele chega na sua mesa e começa a assinar o contrato, ele acaba vendo o envelope azul da carta que ele escreveu, mas não diz nada à Sultana e não toca na carta. Ele, então, entrega o contrato assinado para a Sultana. Enquanto isso, Susan começa a dar sopa para Arif na sala. Após alguns segundos, a polícia chega na casa de Azix para fazer uma busca no local para encontrar Elif. Os policiais então começam a procurar por Elif na casa. Eles olham em todos os cômodos e não encontram a garota. O policial então pede para que Susan o acompanhe até o galpão de carvão. E lá é onde Elif está. Susan então começa a ficar muito nervosa com isso, mas acompanha o policial até o local. Quando eles chegam lá, o galpão está trancado. O policial então pede para que Susan abra o local. Susan então diz que não tem a chave, mas Arif, coitado que não sabe de nada, diz para Susan que a chave está no bolso dela. Susan então diz: é mesmo, está aqui, desculpe, seu policial. Susan então entrega a chave para o policial. O policial então abre o galpão e começa a procurar por Elif. Mas nesse momento, Susan faz com que o Sr. Arif caia. O policial, então, que estava dentro do galpão, vai ajudar Arif a se levantar. E Susan faz todo aquele drama. Meu pai caiu. Olha o que você fez com meu pai, a culpa é sua. O policial, então, acaba se distraindo e vai embora, sem olhar o galpão direito. Os policiais, então, vão embora. Susan, então, entra no galpão e diz para Elif que, como ela pôde perceber, ninguém vai encontrá-la naquele galpão. E se Azix não sair da cadeia, ela vai morrer ali. Susan, então, tranca novamente o galpão e entra na casa com o Sr. Arif, tratando o senhor da melhor forma possível, que só ela sabe tratar. Enquanto isso, Orhun já está em seu escritório. Ele está muito pensativo sobre tudo o que está acontecendo. Orhun então se levanta da sua cadeira e começa a olhar pela janela. Ele começa a olhar para a cabana onde Ira está. Ele então começa a se lembrar da discussão que teve com Ira na noite anterior, onde Ira pediu para que ele a deixasse em paz, pois ele era apenas o patrão dela. Assim que Orhun volta de seus pensamentos, ele recebe uma ligação. Orhun então atende o telefone. Erhan conta para Orhun que ele tem uma notícia para lhe dar sobre o Dr. Se-Hun. Orhun então diz: estou ouvindo. Erhan então conta para Orhun que Dr. Se-Hun está saindo fora do país e conta para Orhun que ele dissolveu a sociedade que ele tinha na clínica onde ele atendia. E conta para Orhun que Dr. Se-Hun desfez todos os trabalhos que ele tinha no país e que provavelmente pretende não voltar. Erhan então conta para Orhun que Dr. Se-Hun sairá do país ainda hoje. Orhun então diz: ele não está indo embora do país, ele está fugindo. Droga! Orhun então sai rapidamente de seu escritório. Enquanto isso, Sultana está escoltando Dr. Se-Hun para que ele saia do país de forma premium. Após alguns segundos, Dr. Se-Hun começa a receber uma ligação de Orhun. Ele então mostra para Sultana e diz: olha, Orhun está me ligando, o que eu faço? Sultana então manda ele atender o telefone e diz para o Dr. Se-Hun que ele não deve dizer nenhuma palavra sobre o que está acontecendo para Orhun. Sultana então olha para o Dr. Se-Hun e diz: uma única palavra errada que você disser, você sabe o que acontece. Dr. Se-Hun então olha para a Sultana e diz: eu nunca faria nada para colocar a vida do meu filho em risco. Se-Hun então atende o telefone. Assim que ele atende, Orhun diz: você está fugindo? Você achou que eu não iria descobrir que você está saindo do país? Se-Hun então diz: eu não estou fugindo, Sr. Orhun. Eu apenas aceitei uma excelente oferta de trabalho. Orhun então diz: mentira! Você recebeu a oferta ontem e hoje você já está saindo fora do país? Grandes mudanças como estas
não são resolvidas em apenas 2 dias. Dr. Se-hun então diz: Orhon, de fato, isso foi muito repentino, mas eles me pediram para começar imediatamente, então eu não tive muita escolha. Mas não entendo por que você está me fazendo essa pergunta. Há algum motivo para isso? Orhon então diz: eu sei que você está escondendo algo de mim e é por isso que você está indo embora. Mas seja lá o que for, eu vou descobrir. Não importa para onde você vá. Se-hun então diz: tenho certeza de que você fará tudo o que quiser. E tenho certeza de que você vai examinar e vai encontrar aquilo que deseja saber. Mesmo que as respostas estejam escondidas em um canto. Mas o que quer que você esteja procurando não tem nada a ver comigo. Dr. Se-hun então se despede de Orhon e encerra a ligação. Assim que Dr. Se-hun encerra a ligação, Orhon fica muito bravo e fica tentando entender o que Dr. Se-hun quis dizer para ele. Orhon então sai da mansão furioso. Assim que Dr. Se-hun encerra a ligação, Sultana diz para Dr. Se-hun que ele agiu muito bem e diz para o Dr. Se-hun que o carro que vai levá-lo até o aeroporto chegará em 10 minutos. Susan acaba recebendo uma ligação e sai da sala, deixando o Arif sozinho. Arif então começa a dizer para si mesmo que quer ver seu filho, pois seu filho não voltou para casa desde ontem. Arif então pega a chave que Susan deixou em cima de uma mesinha na sala. Arif então abre a porta da sala e começa a procurar por Asics no quintal da casa deles. Arif então abre o portão. Sr. Arif então começa a olhar para o céu. Ele então diz: Elif, onde está a minha azul celeste? Sr. Arif então decide não sair mais da casa. Ele então vai em direção ao galpão aonde Susan escondeu Elif. Arif então abre a porta do galpão. Ele então começa a procurar e acaba encontrando Elif no galpão. Ele então retira a fita que estava cobrindo a boca de Elif. Arif então pede para que Arif pegue um cortador para que ela possa tirar o enforca-gato do seu braço. Sr. Arif acaba fazendo o que ela pediu, mas quando ele ia cortar para ela, ele pergunta para Elif se ela sabe onde está Asics. Sr. Arif acaba se distraindo. Ele então começa a chamar novamente por seu filho e acaba deixando o cortador próximo de Elif. Ele então sai do galpão sem cortar o enforca-gato que está prendendo as mãos de Elif. Elif começa a chamar pelo senhor, mas ele nem tchum. Ele sai para fora e deixa Elif lá sozinha. Enquanto isso, Asics continua preso. Após alguns segundos, um policial chega e diz para Asics que ele precisa ir prestar depoimento novamente. Mas nesse momento, Elif chega na delegacia. Ela então acaba encontrando com Asics e o policial no corredor da delegacia. O policial e Asics ficam encarando Elif. Após alguns segundos, o outro policial que está investigando o caso chega no local. Ele olha para Elif e diz: quem é você? Elif então diz: eu sou Elif Shevik. Elif então diz para o policial que quer dar o seu depoimento. Enquanto isso, Orhon chega no consultório do Dr. Se-hun. Ele então começa a vasculhar o local. Ele então diz para si mesmo: o que é que você estava escondendo de mim, Dr. Se-hun? Seja lá o que for, eu vou encontrar. Orhon então continua vasculhando o consultório do Dr. Se-hun. Ele então começa a se lembrar das palavras que Dr. Se-hun disse para ele por telefone, que eram: tenho certeza de que você fará tudo o que decidir fazer, Orhon, e examinará tudo o que achar necessário e encontrará o que você está procurando. Orhon então se lembra dessas palavras. Ele então vai direto para a mesa do Dr. Se-hun e começa a olhar os documentos que estavam sob a mesa e acaba achando a carta que Dr. Se-hun escreveu. Orhon então começa a ler a carta. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.